Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Eu me chamo Professor Francinaldo e é um imenso prazer estar aqui com vocês para mais uma aula de hoje. E a aula de hoje tem como objetivo de aprendizagem resolver exercícios sobre a aplicação da lei de Gauss. Para quem quiser acompanhar, esta aula ela foi construída com base nesse livro-texto do Halliday, Resnick e Walker. Então vamos embora para mais uma aula. A primeira questão que nós vamos estar resolvendo nesta aula de hoje é essa questão do livro Fundamentos de Física, Halliday, nona edição. A questão ela diz o seguinte: a figura abaixo mostra uma superfície gaussiana na forma de um cilindro oco, de raio R, cujo eixo é paralelo a um campo elétrico uniforme. Qual é o fluxo do campo elétrico através do cilindro? Neste problema, a questão já lhe dá a superfície gaussiana que você tem que levar em consideração. E o que ele pede simplesmente é o fluxo total que está atravessando este cilindro gaussiano, tá ok? Para isso, ele diz que nesta região existe um campo elétrico uniforme, portanto, com intensidade constante e valor constante para cada ponto da região considerada, e ele está orientado conforme essas linhas que aparecem em azul. Então veja que a orientação do campo elétrico uniforme é na horizontal e apontando aqui da esquerda para a direita. E nós queremos simplesmente calcular o fluxo total. Então vamos lembrar qual a definição de fluxo elétrico total. A lei de Gauss nos diz que o fluxo total que atravessa uma superfície gaussiana, que pode ser determinado através da integral de superfície ao longo dessa superfície imaginária fechada, que é a superfície gaussiana, do produto escalar do campo elétrico com o elemento infinitesimal de área. Esse daqui seria o lado esquerdo da lei de Gauss, que está associado ao fluxo elétrico. E no lado direito da lei de Gauss nós temos a carga envolvida, que nada mais é que o somatório de todas as cargas que estão dentro da superfície gaussiana, dividido por ε0, que é a nossa constante de permissividade elétrica. O problema, ele pede apenas para determinarmos o valor do fluxo total. Então, basta nós calcularmos essa intensidade do fluxo elétrico que atravessa a superfície gaussiana. E veja que ele já deu a superfície. Na verdade, essa superfície imaginária fechada, que seria a nossa gaussiana, é uma superfície com geometria cilíndrica, e é isso que nós vamos estar resolvendo neste exato momento. Presta bem atenção no sentido das linhas de campo elétrico. Então veja que essas linhas de campo elétrico, elas estão atravessando esse cilindro gaussiano da esquerda para a direita. Então a gente pode imaginar o cilindro gaussiano como sendo a composição de três superfícies. Você pode imaginar que você tem duas tampas. Então tem essa tampa aqui do lado esquerdo, que seria basicamente a área de um círculo. Temos essa outra tampa do lado direito, que também tem uma geometria circular. E se nós olharmos, temos aqui a área lateral do cilindro. Então você pode imaginar que essa superfície gaussiana ela é composta por essas três superfícies. A tampa do lado esquerdo, a tampa do lado direito e esta área lateral, que compõe o nosso cilindro gaussiano, tá ok? Então vejam, turma, que o campo elétrico, se a gente olhar apenas para essa tampa do lado esquerdo, este campo elétrico ele está entrando na superfície que representa esta tampa. Então aqui nós podemos representar na direção horizontal o vetorzinho campo elétrico, que por sua vez a questão já nos dá a direção e orientação deste campo elétrico. Agora, vejam que este campo entra pela tampa do lado esquerdo, mas ele vai sair por essa outra tampa, que seria a tampa que compõe este cilindro, no lado direito, que nós podemos representar o vetor campo elétrico, só que agora saindo da superfície que representa esta tampa circular do lado direito, tá ok? Então é extremamente importante você entender perfeitamente a direção do campo elétrico para cada superfície que compõem essa gaussiana. Então a gente está pegando essa superfície gaussiana cilíndrica e a gente está imaginando ela como se fosse a composição de três outras superfícies, que seriam duas superfícies circulares, que representam
a tampa do cilindro, do lado esquerdo e do lado direito, e uma superfície que seria essa área lateral do nosso cilindro gaussiano. Então nós podemos imaginar essas três superfícies. A própria questão ela já dá esta figura e diz o seguinte, que essa primeira superfície, que representa a tampa do lado esquerdo, ele chama simplesmente de A. Enquanto que toda a superfície lateral do cilindro, ele chama de B. E a superfície que representa a tampa do lado direito, ele chama de superfície C. Então, ao todo, nós temos três superfícies que compõem esta nossa superfície gaussiana. Portanto, se você deseja calcular, determinar a intensidade do fluxo total que atravessa esta superfície gaussiana, esse fluxo total vai ser justamente a soma do fluxo que atravessa cada uma dessas superfícies particulares. Então, o fluxo total que nós queremos determinar neste problema seria o fluxo elétrico que atravessa esta superfície que nós estamos chamando de superfície A, somado com o fluxo elétrico que atravessa essa outra superfície, que seria a área lateral do cilindro, que nós estamos chamando de superfície B, e por fim, somando também com esta outra superfície que representa a área circular ou a tampa do lado direito deste cilindro, que nós estamos chamando de superfície C. Portanto, turma, o fluxo total que atravessa esta superfície gaussiana como um todo é a soma desses fluxos que atravessam estas superfícies particulares que compõem a nossa gaussiana. Então, nós precisamos calcular esses três fluxos para poder determinar o fluxo total, que é o que a questão está solicitando. Lembrando que a fórmula para calcular o fluxo elétrico é essa daqui, ó, que nada mais é que o lado esquerdo da lei de Gauss. Então, a gente pode reescrever essa equação da seguinte maneira. O fluxo total será igual à integral do produto escalar do campo com o elemento de área. Só que aqui essa primeira integral ela está associada justamente a esta superfíciezinha aqui, que é a área lateral circular da tampa, do lado esquerdo, tá ok? Então, essa primeira integral está associada a esta superfície A. Então, a gente pode colocar aqui, ó, um elemento infinitesimal de área associado a esta superfície A. O campo elétrico ele é o mesmo para todas as superfícies que compõem o nosso cilindro gaussiano. Então, esse campo elétrico não precisa você fazer distinção. Basta você representar por E. Agora, se a gente olhar a superfície B, que é a área lateral do cilindro, como ficaria a integral? Ficaria integral, só que agora ao longo da superfície B, aí produto escalar do campo, que é o mesmo, multiplicado pelo elemento infinitesimal de área. Só que este elemento infinitesimal de área que a gente está considerando agora é referente a esta superfície lateral do cilindro. Então, eu vou chamar de DAB, para você fazer a referência. Perfeito. E, por fim, o terceiro fluxo seria o fluxo elétrico que está atravessando esta superfície C, que representa a área circular lateral desta tampa, do lado direito. Então, ficaria integral ao longo da superfície C do produto escalar do campo elétrico com o elemento infinitesimal de área, nesse caso, DAC. Beleza, então esse seria o valor do fluxo total. Para determinar ele, a gente precisa resolver cada uma destas integrais. E para resolver essas integrais, você precisa, antes de tudo, calcular o produto escalar do campo elétrico com o vetorzinho infinitesimal elemento de área. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora, turma. Para você realizar esse produto escalar, você precisa ficar atento para a direção tanto do campo elétrico quanto do elemento infinitesimal de área. Então você tem que lembrar de aulas anteriores que a gente define o elemento infinitesimal de área como sendo um vetorzinho infinitesimal que está saindo da superfície gaussiana e perpendicular à superfície gaussiana. Não esquece disso, mais uma vez. O elemento infinitesimal de área é definido como sendo um vetorzinho saindo da superfície gaussiana e perpendicular à superfície gaussiana. E aí você vai resolver separadamente cada uma das integrais. Então, resolvendo esta primeira integral,
calculando esse produto escalar entre o vetor campo elétrico e o elemento infinitesimal de área DAA, então você precisa distinguir qual é a direção do campo elétrico e qual é a direção desse elemento infinitesimal de área DAA. E aí você vai para a superfície que você está se referindo aqui, que é essa superfície circular, lateral esquerda, e vai primeiro representar a direção do elemento infinitesimal de área. Por definição, o elemento infinitesimal de área, ele sempre é um vetorzinho que é definido saindo da superfície gaussiana. Como a superfície que a gente está analisando é essa superfície A, então você representa um vetor saindo da superfície perpendicular à superfície. Então aqui está representado a direção do elemento infinitesimal de área para esta superfície A. Então vou chamar DAA, tá ok? E lembre-se que a questão ela já fala previamente que a direção e o sentido do campo elétrico é este representado na figura, ou seja, o campo elétrico ele encontra-se na direção horizontal e no sentido da esquerda para a direita. Portanto, como este cilindro ele está disposto nessa região de campo elétrico uniforme, da maneira que vocês estão visualizando aqui, então para qualquer ponto que você escolher desta superfície A, você terá que o campo elétrico estará entrando na superfície, só que aí, ó, de maneira perpendicular. Esse campo elétrico aqui, ó, ele entra na superfície gaussiana de forma perpendicular a esta superfície gaussiana, conforme já foi representado na figura previamente. Beleza, então para esta primeira superfície que você deseja determinar esta integral, para você resolver esse produto escalar, você teria antes que analisar a direção do campo e a direção do elemento de área. E nós acabamos de fazer isso. Percebam que esses dois vetores, eles estão na mesma direção, só que em sentidos contrários. Isso quer dizer que o ângulo entre esses dois vetores é um ângulo raso, ou em outras palavras, é um ângulo de 180 graus. Dessa forma, o produto escalar do elemento infinitesimal de área com o vetor campo elétrico vai ser dado da seguinte maneira. Só não esqueça, quando você quer calcular o produto escalar de dois vetores, como é que é feito isso? A gente pega o módulo do primeiro vetor, multiplica pelo módulo do segundo vetor e em seguida multiplica pelo cosseno do ângulo entre os dois. É dessa forma que a gente calcula o produto escalar entre dois vetores. E isso nós vamos fazer para esta primeira integral. Então, o fluxo total será igual. Então, integral ao longo dessa primeira superfície, que nós estamos chamando de superfície A, produto escalar do elemento de área com o campo elétrico vai ficar módulo do primeiro, que seria o módulo do campo elétrico, multiplicado pelo módulo do segundo vetor, que seria o elemento infinitesimal de área, DAA, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre os dois vetores. Ora, mas o ângulo entre o elemento de área e o campo elétrico é 180 graus. Então aqui fica cosseno de 180 graus. Beleza, então esta primeira integral nós já calculamos basicamente o produto escalar. Nós já abrimos a expressão do produto escalar. Olhando aqui agora para a superfície B, quem é a superfície B? É toda a área lateral do nosso cilindro. E aí, se você olha para a área lateral como um todo, você pode definir um elemento infinitesimal de área que é sempre um vetorzinho saindo da superfície e perpendicular à superfície. Só que para esta superfície lateral, enquanto o elemento infinitesimal de área aponta numa direção em que ele permanece sempre perpendicular à superfície lateral do cilindro, você percebe que o campo elétrico sempre vai passar tangenciando essa superfície lateral. Então, para qualquer ponto que você pegar da superfície lateral desse cilindro, o que é que vai acontecer em relação à direção do elemento de área com o vetor campo elétrico? Percebe-se que, sobre a direção desses dois vetores, o campo elétrico ele sempre vai estar tangenciando a superfície lateral do cilindro, sem atravessar, e esse elemento de área sempre vai estar saindo da superfície lateral do cilindro de forma perpendicular. E aí você consegue visualizar perfeitamente
que o ângulo entre eles dois vai ser um ângulo de 90 graus, já que o elemento de área é perpendicular e saindo da superfície lateral do cilindro, enquanto que o campo elétrico ele é tangencial a esta superfície lateral do cilindro. Na hora de calcularmos o produto escalar para essa segunda integral, nós vamos utilizar o cosseno desse ângulo, que seria 90 graus, que é o que a gente vai fazer exatamente agora. Então, a segunda integral seria a integral ao longo da superfície lateral do cilindro, que nós estamos chamando de superfície B, produto escalar do campo elétrico, então pega o módulo do primeiro, que seria o campo elétrico, com o elemento infinitesimal de área, multiplica pelo módulo do segundo vetor, que é o elemento infinitesimal de área, só que aqui essa área que eu estou me referindo agora é a área lateral do cilindro, e multiplica pelo cosseno do ângulo entre os dois. Lembre-se que, para qualquer ponto da área lateral do cilindro, o campo elétrico, como ele está na direção horizontal e apontando para a direita, ele vai passar tangenciando a superfície lateral do cilindro, não atravessa, tá ok? Então aqui nós vamos ter o que, ó? Que a direção do campo elétrico é tangencial, enquanto que a direção do elemento de área é perpendicular. E o ângulo entre eles dois, nesse caso aqui, é 90 graus. Beleza, então vai ficar cosseno de 90. Por fim, essa terceira integral, que nós já falamos anteriormente, vai ficar módulo do primeiro, então intensidade do campo, multiplicado pelo módulo do segundo, só que agora é o elemento infinitesimal de área, só que essa área que a gente está trabalhando agora é essa área circular, que representa a tampa do cilindro do lado direito, então chamei DAC, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre o campo elétrico e esse elemento infinitesimal de área DAC. Se você olha, tanto o campo elétrico quanto o elemento de área apontam no mesmo sentido, portanto o ângulo entre eles é 0 graus. Bom, turma, agora é só resolver essas continhas. Eu sugiro que você pegue sua calculadora e verifique quanto é que vai dar esses cossenos. Por exemplo, cosseno de 180. Se você jogar na sua calculadora científica, você vai perceber que o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Já o cosseno de 90 graus, jogando na calculadora científica, cosseno de 90 é igual a 0. E, por fim, o cosseno de 0 grau, jogando na calculadora científica, isso daqui vai dar igual a 1. Então, vamos passar para o próximo slide, que é para poder simplificar essa nossa expressão. Então, vai ficar o fluxo total é simplesmente a primeira integral, mas quem é a primeira integral? A primeira integral seria integral ao longo dessa superfície A do produto do campo, nesse caso aqui a gente está trabalhando agora com a intensidade do campo, multiplicado pelo elemento de área, que é DAA, multiplicado pelo cosseno de 180, que é menos 1. Então aqui você multiplica isso tudo aqui por menos 1. Perfeito, então aqui está a nossa primeira integral. A segunda integral seria a integral de produto escalar de E com DAB multiplicado pelo cosseno de 90, que é 0. Ora, mas se o cosseno de 90 é 0, então toda essa expressão aqui, da segunda integral é igual a 0. Então não precisa nem você escrever. Então eu vou colocar aqui, nossa segunda integral é igual a 0, tá ok? Justamente porque nós vamos cair no cosseno de 90 e o cosseno de 90 dá 0. Por fim, a terceira integral, que seria ao longo da superfície C, vai ficar integral ao longo da superfície C do produto escalar do campo com o elemento infinitesimal de área, só que agora é a área que nós chamamos de C, multiplicado pelo cosseno de 0. Só que o cosseno de 0 vale quanto, turma? Exatamente igual a 1. Beleza, vamos simplificar essa expressão. Fluxo total é simplesmente... Pessoal, esse menos 1, eu posso jogar ele aqui para frente. Por quê? Porque essa integral aqui, multiplicada por menos 1, você pode escrever como sendo menos a própria integral. Ou menos 1 multiplicado pela integral. É DAA. Tá, ok? Então, o que eu fiz, já que está todo mundo sendo multiplicado, foi jogar esse menos 1 aqui para frente da nossa integral. Não tem problema nenhum em fazermos isso, tá ok? Já aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar essa integral por 1. Veja que qualquer número multiplicado por 1, você não altera esse número. Então, essa integral multiplicada por 1 é ela própria. Então, vai ficar simplesmente integral
de E que multiplica DAC. Bom, vamos resolver isso daqui agora, turma. Então, resolvendo isso, nós teremos o seguinte, presta bem atenção na conclusão deste problema. Pessoal, esse campo elétrico, conforme a questão nos diz, o campo elétrico ele é uniforme. Isso significa o quê, professor, fisicamente? Significa que para qualquer ponto desse cilindro gaussiano, dessa região, o campo elétrico ele permanece constante, ele não varia. Ora, se o campo elétrico ele é uniforme, então ele pode sair para fora da integral, tanto dessa primeira integral quanto dessa segunda integral. E aí a gente pode reescrever da seguinte maneira. Esse menos multiplicado pelo campo elétrico que saiu para fora da integral, aí vai ficar integral ao longo da superfície A, dA. Beleza. Aqui é a mesma coisa. Joga este campo elétrico que é constante para fora da integral, aí vai ficar mais E que multiplica a integral ao longo da superfície C, aí dAc. Beleza. E agora, professor? Agora a gente faz o seguinte, ó. Essa integral da superfície A, integral de dA, nós já sabemos que vai dar a área. Integral de dA é A, tá ok? Então não esquece disso. Integral de dx é x. Integral de dy é y. A integral de dA é A. Só que aqui a gente está, na primeira integral, trabalhando com que área? Com essa área que representa a tampa circular desse nosso cilindro do lado esquerdo. E se você olhar, essa tampa aqui representa uma área circular. Então, se você for calcular essa área, vamos chamar a área dessa tampa simplesmente de área A. Portanto, a integral de dA, ou seja, a integral ao longo de toda essa superfície, que é a nossa área, vai me dar a área total. E quem é a área total? A área total você pode chamar simplesmente de AA. Esse AA seria a área circular que representa essa tampa do lado esquerdo. A mesma coisa aqui para essa segunda integral, que seria a integral de DAC, ou seja, seria justamente o valor da área dessa tampa do lado direito. Então, essa tampa do lado direito é a nossa área AC. Então, se você está integrando DAC, você está somando todas as contribuições infinitesimais de área. E ao somar essas contribuições, você tem uma área total AC que representa a área da superfície circular. Isso daqui vai nos dar a área da superfície circular, que representa a tampa do lado direito do nosso cilindro. Resolvendo isso, nós vamos ficar menos o campo elétrico multiplicado pela área da tampa do lado esquerdo, mais o campo elétrico multiplicado pela área da tampa do lado direito. Só que percebam, turma, que essa tampa do lado esquerdo tem a mesma geometria da tampa do lado direito. Então, nós podemos concluir o seguinte: como a área da tampa do lado esquerdo é igual à área da tampa do lado direito, então nós concluímos o seguinte, que esse fluxo total vai ser simplesmente menos o campo multiplicado por essa área da tampa do lado esquerdo, que eu posso chamar simplesmente de A, mais o campo multiplicado por essa área da tampa do lado direito, que também tem o mesmo valor da tampa do lado esquerdo, que a gente está chamando simplesmente de A. Então, essa área da tampa do lado esquerdo é igual à área da tampa do lado direito, que eu estou agora simplesmente chamando de A. Portanto, nós concluímos que dessa forma, menos EA mais EA vai dar quanto, turma? Então, subtraindo aqui, nós vamos ter que o fluxo total vai ser igual a zero. Eita, professor, então essa conta todinha para a gente chegar que o fluxo total que atravessa esta superfície gaussiana é igual a zero? Exatamente. E tinha que ser zero. Por que, professor, tinha que ser zero? Porque se a gente pensar fisicamente, todas as linhas de campo que estão entrando nessa superfície gaussiana pelo lado esquerdo, elas estão saindo na mesma quantidade desta superfície gaussiana pelo lado direito. E como, fisicamente falando, o fluxo elétrico representa a quantidade de linhas de campo que atravessam uma superfície, então, como a soma dessas linhas de campo que atravessam a superfície gaussiana é igual a zero, a gente conclui que
o fluxo elétrico ele vai ser igual a zero, já que todas as linhas de campo que atravessam a superfície gaussiana pela esquerda, elas estão saindo pela direita. Era de se esperar que esse fluxo elétrico ele desse exatamente igual a zero. E nós acabamos demonstrando isso resolvendo este nosso problema analiticamente. De que maneira? Calculando o fluxo elétrico para cada uma das superfícies particulares que compõem este nosso cilindro gaussiano. E com isso, turma, queria agradecer imensamente a todos vocês que acompanharam esta nossa aula. Dizer que não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para acompanhar todas as novidades. Então desejo a vocês um forte abraço e até a nossa próxima aula.